Muito bem, chegamos no episódio 52 de História de Roma. Estamos caminhando cada vez mais perto da Lei das 12 Tábuas. O título da aula de hoje é o Direito Esotérico, né? É interessante que a palavra esotérico ela frequentemente é levada para a questão da mística, ciências ocultas. E o termo esotérico com S é isso mesmo, é um ensinamento oculto, né? É um ensinamento que você tem apenas para as pessoas que são mais chegadas, os iniciados, né? Não é um ensinamento público. A palavra esotérico ela traz uma outra palavra que não é comum. Ela usualmente anda associada ao esotérico, é o exotérico, com X. Né? Pronuncia-se o X como X mesmo, porque se pronuncia como Z fica esotérico com S. Né? Nem exotérico, né? Porque senão também parece que você está falando esotérico com sotaque. Né? Enfim, mas o exotérico ele é um ensinamento público. Né? Esse ensinamento aqui ele é exotérico, né? Não existe ensinamento esotérico de direito, exceto se for atuações nada republicanas, né? A gente vê muito hoje em dia no Brasil, né? Especialmente nas cortes superiores, né? Enfim, mas o direito, a princípio, ele é exotérico, ele é público, ele é de todos. Então, por que o título é o direito esotérico? Nessa época anterior à lei das 12, né? Você tem realmente um direito sacerdotal, um direito dado pelo costume, um direito em que os pontífices, né, os sacerdotes, estavam realmente com eles nas mãos. Ele não era um direito positivado e público. Né? Quem era pontífice conhecia o direito, porque a lei era sagrada, conhecia o direito e eram os pontífices os grandes intérpretes do direito. Mas, antes de entrar mais nesse tema, nós estamos no ano 469 a.C., nós acabamos de vir do julgamento do Apio Cláudio, né? Do Apio Cláudio, que é o filho do Apio Cláudio que começou a gens Cláudia. A gens Cláudia que no futuro vai dar origem aos imperadores, né? O imperador Tibério, o imperador Cláudio, né? E, por adoção, o imperador Nero. Né? Muito bem, então nós estamos no ano 469, consulado do Numício Prisco e do Aulo Virgílio, e 468 do Tito Quíncio e do Tito Servílio. Quinto Servílio, perdão. Muito bem, eu falo esses dois consulados juntos porque para arrematar o livro 2 do Tito Livio, né? São os dois consulados que faltam para terminar o livro do Tito Livio. E realmente o livro 2 do Tito Livio é um livro especial porque ele realmente começa com a proclamação da República e termina nesse ponto. Em termos, vamos assim, de direito e política, havia briga entre patrícios e plebeus pelas reformas agrárias, mas sempre essas brigas eram contidas por quê? Pela guerra externa. Né? No caso, a guerra contra os Volscos, Ecos e Sabinos. Esses 2 anos tiveram guerras particularmente terríveis. Né? Quem estiver interessado vai no Tito Livio e entra mais em detalhes, porque a história de Roma, for falar de guerra, é um festim de militar, né? A história de Roma. Mas assim, os romanos não se deram bem nessas guerras, não. Eles inclusive chegaram a perder para os sabinos e tiveram o exército sabino praticamente às portas de Roma. Eles lutaram às portas de Roma. Houve muito saque e devastação no território inimigo e no território romano. Né? E lembrando que os sabinos não eram biscoito, porque os sabinos eles já tinham derrotado os romanos várias vezes. Né? No próprio Fórum Romano, o rei Tito Tácio praticamente derrotou o rei Rômulo. Né? E os sabinos eram descendentes dos espartanos, diz a lenda. Né? Então, sim, os sabinos eles eram um osso de roer. Porém, eles já estavam sendo tão derrotados pelos romanos que realmente você já começa a ver realmente que os sabinos não vão aguentar. Eles realmente vão ser integrados no Império Romano, né? Eles vão ser derrotados. Né? Mas assim, terminando o livro 2 do Tito Livio, né? Com essas guerras. Guerra todo ano, por quê? Porque as guerras na Antiguidade e na Idade Média eram guerras de temporada. Né? Você parava a guerra no inverno. Né? Era o ano, a época da guerra. Então, no Natal, praticamente, o pessoal costumava parar a guerra. Né? Natal, por quê? É o inverno no hemisfério norte. Né? Na Idade Média, isso realmente se positivou na trégua divina. Né? Foi só realmente depois da decadência do cristianismo como força aglutinadora da sociedade que começaram a ter as guerras contínuas. Né? Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, em que no primeiro ano, 1914, houve uma trégua de Natal. Depois foi proibida pelos generais, né? Pelos próprios governos, proibiram a trégua de Natal. Ou seja, em 1914, primeiro ano da guerra, os soldados ainda tinham a moral de realmente fazer uma trégua entre eles e se acordar. Aí depois, por influência do Estado soberano, né? Por influência do Estado laico, né? O Estado sem influência cristã, aboliu-se a trégua de Natal, coisa realmente que já vem desde a antiguidade e pode dizer assim que precede o Natal. Né?
Enfim, muito bem. Vocês devem estar curiosos sobre o direito esotérico. O direito esotérico nada mais nada menos do que a época realmente que o direito estava na mão dos pontífices e dos paterfamilias. Ou seja, como a lei tinha um caráter sagrado, ela se revestia de um caráter sagrado reconhecido pelos deuses, e era profundamente tributária do costume, que em latim é mos, né? Mos maiorum, né? Os grandes costumes dos ancestrais, né? Então, nesse caso, o direito estava oculto pelos praticantes, ou seja, quem realmente exercia o direito nessa época. No período monárquico era o rei, né? No período republicano eram os magistrados que substituíram o rei, como por exemplo os cônsules, né? Os cônsules substituíram o rei, né? O direito estava na mão dos cônsules, mas os cônsules acabavam realmente delegando a atribuição deles para alguns magistrados, né? Ad hoc, né? Magistrados que eram criados naquele momento, que eram os duúnviros, triúnviros, dependendo de quanto, para poder decidir algumas questões maiores. Mais tarde são criados os pretores, realmente, que exercem a função judiciária propriamente dita. Mas o costume é uma fonte do direito. Isso não deve realmente, para quem já é da área, não deve assustar, porque está nas próprias leis brasileiras, realmente o costume é uma das fontes do direito, né? O direito é uma única área do conhecimento humano que o termo criativo e criatividade é pejorativo. Você quer ofender um juiz, você diz que ele usou um direito criativo, né? Porque o direito não é criativo, o direito tem que usar realmente o costume, né? Se você realmente, para o médico, que ele usou um tratamento criativo, não é tão ofensivo, realmente se deu bons resultados. Para o engenheiro, que ele foi criativo, bom, a física ela realmente deixa os engenheiros realmente bastante presos no que eles podem não fazer, mas ainda assim dá para ter criatividade. Para um arquiteto que ele foi criativo, isso é muito bom realmente, porque é esperado realmente desse tipo de profissional a criatividade. Para um artista mesmo, entendeu? É fundamental, é o elogio máximo. Agora, se você chegar para um juiz ou para um advogado e dizer que eles foram criativos na aplicação do direito, isso é extremamente ofensivo. Por quê? O costume é uma fonte do direito, né? Aquilo que é sempre aplicável, sempre aplicado, realmente torna-se a lei, né? Aquilo que os tribunais reiteradamente fazem, tornam-se a lei. Aliás, não há muita diferença, se você for bem entre jurisprudência e costume, né? A jurisprudência é uma tentativa de consolidar rapidamente o costume nas questões que são levadas para os tribunais. Mas então, uma das fontes do direito é o costume. E por ser um direito esotérico, né, um direito oculto, quem exercia o direito eram os patrícios, né? Então eles tinham o costume. Obviamente, a gente está vendo nessas aulas a briga entre patrícios e plebeus. E de acordo com o Coulanges, havia uma briga oculta que desapareceu na história, que é a briga dos clientes contra os patrícios, né? Obviamente, como o direito não era escrito, né, e o direito estava nas mãos dos patrícios, né, sejam eles cônsules ou até os pontífices, havia todo tipo de arbítrio, né? Como é que você vai lutar do ponto de vista jurídico contra o cara que gera o direito e que domina o direito? Praticamente isso é cruel, né? Quase chegando nas leis das 12 tábuas, mais 10 anos tem a proposição da lei das 12 tábuas e mais 20 para se concretizar realmente. E a lei das 12 tábuas, ela positiva, né, os costumes da época, positiva as leis da época, porém ela não positiva o direito processual, né? O direito material realmente ele continua, ele está lá positivado na lei das 12 tábuas para patrícios e plebeus, mas o direito processual não, né? É que na antiguidade o direito processual era um pouquinho, vamos dizer assim, era uma propriedade do material. Se você tinha o direito material, obviamente você tinha o direito de fazer uma ação para recuperar esse direito, né? A nossa época já dividiu o direito processual do direito material. Do ponto de vista processual, você pode realmente entrar com uma ação sem pé nem cabeça, né? Mesmo não tendo direito material. Mas naquela época realmente se compreendia como um está embutido no outro. Porém, mesmo com as leis das 12 tábuas, o direito processual ele continua um pouquinho esotérico, porque se você não entrasse com a fórmula certa das ações que os tribunais estavam acostumados, você realmente perdia a sua causa, né? Então, mesmo assim, continuou sendo importante um profissional, né, um patrício ou um pontífice que tivesse realmente o costume na mão, né, o conhecimento oculto da técnica de ação do seu direito, mesmo que você tivesse realmente o direito material, né, expresso lá nas leis das 12 tábuas, né. Neste momento exatamente do curso, nós não chegamos à lei das 12 tábuas e o direito estava plenamente esotérico. Claro que se você
estiver acompanhando bem essas aulas, você vai ver muitas leis que já foram criadas, né? Exemplo da minha lei favorita é a Lei Valéria das Apelações, né? Que permite que o cidadão romano apele ao povo em caso de uma sentença de morte. É uma lei, de fato. É uma lei, provavelmente na sua época ela foi passada, nem todo mundo conheceu o texto dela. Grosso modo é isso mesmo, né? Da sentença capital apela-se ao povo, né? A Lei Valéria ainda está presente no nosso direito no momento em que a Constituição dá ao Tribunal do Júri a competência para julgar o crime que tem a pena máxima, né, no nosso ordenamento, que é o homicídio. A pena máxima na antiguidade era a pena capital, era a pena de morte. A pena máxima no direito brasileiro são os 30 anos de prisão, que vem do homicídio. Então, quem julga a pena máxima em última instância na Roma Antiga pela Lei Valéria era o povo. Quem julga a pena máxima no direito brasileiro, que é aos 30 anos do homicídio, é o povo através do Tribunal do Júri. Então a Lei Valéria está ainda no DNA do nosso direito, né, através da competência do Tribunal do Júri. E eu falei, é um período muito arcaico, você não entende direito realmente o que está escrito, o que não está escrito. Mesmo as leis das 12 tábuas, elas estão realmente muito na bruma da história. Estudiosos sérios que afirmam que a lei das 12 tábuas não é dessa época, ela veio depois, né? Alguns colocam no século II, outros colocam no século I, meio que desmanchando as lendas da formação dela, né? Porém, realmente o fato é que os fragmentos da lei das 12 tábuas estão aí. Provavelmente eram leis que todo mundo conhecia, tanto é que a expressão 12 tábuas, se ela está numa tábua, ela está disponível para leitura. E realmente, nessa época, o direito está na mão dos patrícios, né? É importante ressaltar que, depois da reforma do Sérvio Túlio, que a gente já viu na aula do rei Sérvio Túlio, né? Você criou realmente uma divisão censitária da sociedade romana através da Assembleia das Centúrias, né? Então, os mais ricos, né, os patrícios naquela época, eles acabavam formando as centúrias. A centúria se fechava com valor fixo de dinheiro. Não era uma sociedade capitalista, não era uma sociedade censitária. A lógica da centúria era o quê? Era a contribuição no exército. Roma vivia em guerra, Roma vivia lutando contra os seus vizinhos. Então, evidentemente, quem melhor contribuía com o equipamento do exército, com os soldados do exército, com o próprio equipamento que carregava no exército, tinha mais peso político. Então, essa era a lógica da centúria, né? Quem realmente arcava com mais na guerra tinha mais força política. Então, é por isso que você pode dizer, com o tempo, conforme for tendo as guerras e conforme a república foi expandindo, como a centúria, a sua posição nas centúrias era uma posição de riqueza, havia uma certa mobilidade social entre as gerações. Por quê? O filho do patrício, ele era patrício, claro, mas ele não estava na centúria porque ele era filho daquele patrício, mas sim porque ele era rico. Então, conforme as famílias patrícias começam a se empobrecer, elas começam a cair de centúria. Ato contínuo, os plebeus que estão nas centúrias abaixo, conforme eles começam a enriquecer, eles sobem de centúria. O fluxo de dinheiro, ele fazia de maneira indireta a hereditariedade da aristocracia. Porém, havia uma mobilidade entre as gerações, no momento que plebeus ricos ascendiam para centúrias superiores, que tinham menos gente, tinham mais força no voto para passar as leis e aprovar os magistrados, e os patrícios decadentes, os aristocratas decadentes, eles acabavam caindo de centúria, realmente, e a família deles perdia prestígio político, né? Aí você vai dizer assim, mas que lei é essa que foi essa reforma do Sérvio Túlio? Não tem, é o costume, né? Não está positivada. Claro que diz que houve um estudioso, né, na época dos reis, né? Isso eu não cito muito porque eu estou seguindo predominantemente o Tito Livio, mas realmente é importante eu falar disso agora, né? Houve um estudioso chamado Papírio, né? O Papírio, ele coletou as leis dos reis que estavam dispersas e fez meio que um primeiro compilado, né, antes mesmo da lei das 12 tábuas, de leis dos reis, né? Alguns estudiosos do direito romano questionam-se o que era autenticamente leis da época real. Alguns falam 47, outros falam 14, outros falam 12, né? É muita tecnicidade, mas tem que entender também que, por lei, não entenda a lei como a gente realmente compreende ela agora, né? A lei, nós sabemos, por exemplo, que havia a lei curiata de império, né? A lei curiata de império não era uma lei no sentido legislativo. A lei curiata de império era a passagem do bastão.
dos faces do poder político de uma magistratura para outra, né? A lei curiata de império aprovava o rei, novo rei, e aprovava o novo cônsul, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Talvez o único tipo realmente de lei especial que passa de ano a ano no Brasil seriam as leis orçamentárias, que não são leis no sentido estrito, né? Mas realmente são o corpo de despesas e receitas do governo, né? Você tem a lei orçamentária anual, você tem o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, né? O nome se diz lei, mas não são leis no sentido comum. Da mesma maneira, a lei curiata de império naquela época, ela não era uma lei realmente no sentido estrito legislativo. Mas, fazendo essa anotação do direito papiriano, né? Onde está o direito papiriano? Não sei, se perdeu, né? É da época dos costumes, é da época do direito esotérico, direito oculto. Então, assim, é bom colocar essa aula aqui, né? Como estamos chegando perto das leis das 12 tábuas serem propostas, né? Para entender como é que estava o direito naquela época. Obviamente, gera-se muito arbítrio, né? Quem operava o direito interpretava, né? Então, uma pessoa que estava fora desse mundo aristocrático, ela realmente não conseguiria navegar nesse mundo sem um patrono patrício, né? Integra com o sistema da clientela, né? Você, até para exercer o direito, você deveria ter um patrono patrício que pudesse realmente interpretar aquilo ali para você e aplicar de maneira correta para você.